Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. O nosso foco neste bloco será o enfoque patrimonial e o enfoque orçamentário com relação a receitas e despesas. Então, vamos lá. Vamos diferenciar aqui regimes de caixa e regime de competência. Cada um aí vai se aplicar em um momento. Então, vamos lá comigo. No regime de caixa, pessoal, as receitas são contabilizadas somente quando entram no caixa, quando são recebidas. E as despesas no momento em que são pagas, em que elas saem do caixa. Esse é o regime de caixa, independentemente do momento em que elas são comprometidas. Por sua vez, no regime de competência, eu tenho que as receitas e as despesas são contabilizadas no momento em que são comprometidas, ou seja, é o fato gerador daquela despesa, independentemente do momento em que as receitas entram ou que as despesas saem do caixa. Então, aqui são dois regimes diferentes que nós temos. Para efeitos aí de enfoque orçamentário, nós temos o quê? Que pertencem ao exercício financeiro, deixa eu só colocar aqui que é da Lei 4.320. Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Se são as receitas nele arrecadadas, qual que é o regime que eu adoto aqui? Eu adoto para receita o regime de caixa, tá? E as despesas nele legalmente empenhadas. Para o enfoque orçamentário, eu adoto o regime de competência. Porque não é o momento do pagamento, não é o momento em que a despesa sai do caixa, mas sim o momento do empenho, que vai me gerar ali aquela obrigação, tá? Então, eu adoto regime de caixa para receita e regime de competência para despesa no enfoque orçamentário. Isso às vezes vem em prova, então é bom você saber. Outra coisa, você precisa saber, independentemente dos nomes aqui, você precisa saber em que momento que se considera realizada uma receita e realizada uma despesa dentro do exercício financeiro. A gente considera dentro do exercício a receita arrecadada dentro dele. Então, não interessa se ela foi recolhida dentro dele, se ela foi lançada dentro dele. O que interessa é se ela foi arrecadada. A gente considera daquele exercício, fica naquele exercício a receita arrecadada, que entrou no caixa, tá? Por sua vez, a gente considera a despesa realizada no exercício a empenhada. É daí que nasce, por exemplo, o RP. A gente tem o regime de restos a pagar, porque, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um empenho nesse exercício e a gente considera que a despesa foi realizada nesse exercício. E se ela não foi liquidada nem paga? Aí, a gente inscreve ela em RP aqui no final do exercício e joga isso aqui para o ano seguinte. É por isso que nós temos este movimento. Por quê? Porque se a gente considerasse uma despesa no momento em que ela fosse paga, eu não teria isso aqui. Eu teria o empenho aqui, por exemplo, e as coisas terminariam ali, o ano, e se eu pagasse a despesa aqui, ela pertenceria a este exercício. Se eu adotasse o regime de caixa, né? No momento em que sai o dinheiro. Mas eu não adoto esse regime. Se eu não adoto esse regime, eu considero que ela foi realizada no momento do empenho, então ela está restrita, ela está presa neste exercício aqui, eu realizei ela naquele exercício, mas eu não paguei. Então, quando eu pago referente a uma despesa que está atrás. E aí eu tenho uma despesa extra-orçamentária. Obviamente que a gente vai falar tudo isso muito detalhadamente na aula de restos a pagar. Só que é muito importante que vocês já tenham em mente que eu considero realizada a despesa empenhada no exercício e a receita arrecadada no exercício, ok? Ótimo. Então, aqui... só mais uma coisa aqui que é importante eu falar. Qual que é a lógica, né, de você considerar a receita arrecadada e a despesa empenhada? É a gente não deixar
que a despesa ultrapasse a receita arrecadada. Então, é uma forma ali da gente conseguir controlar. Eu estou arrecadando tanto, isso é do meu exercício. Então, isso condiciona o meu gasto. Eu arrecadei X, eu gasto dentro do X. Eu faço empenhos que estão dentro da minha arrecadação. E isso a gente vai monitorando a cada pouquinho de tempo. Por quê? Porque daí eu não ultrapasso o que eu arrecado. Essa que é a lógica, tá? É esse o objetivo da gente ter uma realização de receita quando ela é arrecadada e uma realização de despesa quando ela é empenhada. Para que o empenho não ultrapasse a arrecadação efetiva do exercício. Ok, gente? E aqui, para a gente só visualizar, no enfoque orçamentário, que é a nossa matéria, então, a gente tem que o regime da receita é o regime de caixa e o regime da despesa é o regime de competência. Isso aqui a gente vai chamar lá de regime misto, porque a gente adota caixa para receita e competência para despesa. Por sua vez, no regime patrimonial, que é toda a parte da esfera contábil, então os balanços contábeis e tudo, vai adotar competência para receita e competência para despesa também. Então, adota competência para os dois, que daí seriam os fatos geradores, tá? Obviamente, não vou entrar aqui nessa explicação toda, porque isso aí é tudo da contabilidade. O nosso foco é isso aqui, ó. Nosso foco é isso aqui. É só para você saber que existem esses dois enfoques. Beleza? Então, ótimo. Falamos aqui sobre tudo relativo a estágios da receita e da despesa. Entramos também nos regimes e passamos aí por tudo que vem nas provas, artigos da 4.320, do decreto 93.872. É tudo muito importante, tudo que eu falo aqui tem chance de cair. Então, tem que se atentar, tem que rever a aula, reler o material, isso é muito importante, tá bom? Então, até a próxima e espero vocês. Tchau!